Estou te vendo. Tá me vendo? Agora, tá me vendo não, né? Abaixou o telefone? Agradeço a todo mundo. Já está aparecendo. Aparece meu braço, sim. Parábola do semeador. Apareceu aqui. Estou vendo você. Gosto. Eu sei o barulho. Boa noite, meus irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui na tarefa de amor, né? Nesses momentos em que o isolamento social se faz necessário, devido a essa pandemia que o mundo está vivendo, nós estamos aqui com a finalidade de levar um pouco de esclarecimento, um pouco de paz, baseado sempre no Evangelho, né? Do que Jesus nos trouxe, do seu pensamento sublimado, do seu pensamento que compartilha diretamente com Deus. Nós vamos, antes, elevar o pensamento em oração, rogando proteção para essa tarefa, para o nosso trabalho, que todos que possam estar conosco nesse momento possam estar ligados na angelitude dos ensinamentos que vêm de Deus através de Jesus. Sabemos que o caminho é esse, ele é o nosso mestre, é o nosso guia, é o caminho seguro para chegarmos ao Pai. Que possamos conversar hoje, falar um pouquinho sobre a parábola e interagir com todos. E que assim, com equilíbrio, com tranquilidade, possamos contribuir para que as sementes que são lançadas pelo Pai através do Mestre Jesus possa encontrar em nós a terra fértil. Graças a Deus. Então, meus irmãos, antes de tudo, nós vamos ler a parábola do semeador, que está no Evangelho, no capítulo 17. Nós vamos discursar sobre o que Mateus colocou em relação a esta parábola. Naquele mesmo dia, Jesus sentou-se à borda do mar. Em torno dele, logo reuniu-se, permanecendo na margem todo o povo. Disse então muitas coisas por parábolas, falando-lhes assim, aspas, aquele que semeia saiu a semear, e semeando, uma parte da semente caiu ao longo do caminho, e os pássaros do céu vieram e a comeram. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque carecia de profundidade a terra onde haviam caído. Mas, levantando-se o sol, as queimou. E como não tinham raízes, secaram. Outra parte caiu entre os espinheiros, e estes, crescendo, as abafaram. Outra, finalmente, caiu em terra boa, e produziu frutos, dando algumas sementes 100 por um, outras 60 e outras 30. Ouça quem tem ouvidos de ouvir. Fecha aspas, Mateus, capítulo 13, versículos de 1 a 9. Vamos ver, continuando o que Mateus nos acrescenta, ele fala assim, escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Quem quer que escuta a palavra do reino e não lhe dá atenção, vê um espírito maligno
e tira o que lhe fora semeado no coração. Esse é o que recebeu semente ao longo do caminho. Aquele que recebe a semente em meio a pedras é o que escuta a palavra, que a recebe com alegria no primeiro momento. Mas não tendo nele raízes, dura algum tempo. Sobrevindo reveses e perseguições por causa da palavra, tira ele daí o motivo de escândalo e de queda. Aquele que recebe a semente entre espinheiros é o que ouve a palavra, mas em quem logo os cuidados deste século e a ilusão das riquezas abafam aquela palavra e a tornam infrutífera. Aquele, porém, que recebe a semente em boa terra é o que escuta a palavra, que lhe presta atenção, e em quem ela produz frutos, dando 100 ou 60 por um. Mateus, capítulo 13, 18 a 23. Quando nós falamos em semente e falamos em terra, a gente imagina um agricultor. Um agricultor que vai semeando em sua terra aquilo que será o seu sustento. Mas nós sabemos que os agricultores, os agricultores modernos, jamais semeariam numa terra que não fosse fértil. Semeariam numa terra que não fosse fértil. Uma terra que não estivesse já preparada, que não tivesse pedregulhos, que não tivesse espinheiros e também que fosse fortificada. O pH da terra é analisado, toda a estrutura, o sistema de água, tudo é analisado para que os frutos se deem. Naturalmente, quando lemos e analisamos essa parábola, a gente percebe que não é o semeador o que mais importa, e sim a terra que recebe essa semente, e sim aquele que vai se utilizar da semente para o progredir. Na realidade, a semente é a palavra. A semente é a palavra de Deus que Jesus veio nos trazer com a compreensão que tem da psicologia profunda do homem. Jesus coloca estas sementes no sentido da espiritualização do ser, para que ele consiga, no seu psiquismo, compreender que a palavra de Deus, que está íncita em cada um de nós, porque nós somos sementes também. Nós viemos, o nosso Pai é Deus, então nós temos dentro do nosso psiquismo, mesmo que ainda não atuante no nosso comportamento, nós temos essas sementes. Nós temos as leis de Deus, porque quando Jesus coloca que foi colocado em ambientes essa semente, ele quis dizer que o homem que habita cada local, que é o seu psiquismo, que é o seu pensamento, que é a sua moral, é a terra. É a terra que pode passar por vários processos. Por exemplo, quando essa semente é jogada à beira do caminho, ela é explicitada justamente para aqueles que pouco importa, que estão vivendo uma vida sem consequências para eles, aparentemente. Não são maus nem bons, são apenas omissos. Vivem, comem, se divertem, têm as suas funções fisiológicas, caminham, mas sem se aprofundar. Até escutaram já sobre essas leis. Intuitivamente têm dentro da sua consciência, mas não dão importância. Estão vivendo a materialidade da existência, atribuindo à vida a busca do que vier, não o interesse na conquista real, que é a conquista do espírito. Porque bem sabemos, o Espiritismo nos coloca muito claramente, que nós antecedemos ao nascimento. Se antecedemos ao nascimento, nós temos todo um currículo moral que faz com que a gente retorne para melhorar sempre, né? Mas muitas vezes essas sementes
que são jogados à beira do caminho, os pássaros comem, somos nós, ainda na alienação, que somos espíritos. Algumas vezes, essa semente alcança lugares pedregosos. Esses lugares pedregosos, logo, essa semente, ela cresce, evolui, tentando se tornar uma planta que possa ter funções. Mas os lugares pedregosos têm pouca terra. E essa pouca terra, quando o sol bate e faz essa semente nascer em planta, ela logo seca, porque não existiu conteúdo. Esses, sendo colocado no nosso psiquismo transcendental, somos nós, enquanto já conhecemos, já ouvimos falar sobre as verdades divinas, e quando nos empolgamos até. Muitas vezes nós espíritas vamos à casa espírita, ouvimos um estudo, uma palestra, e achamos que realmente é esse o caminho. Mas quando saímos de lá, na nossa rotina, no nosso cotidiano, ainda temos atrações materiais. Mesmo tendo conhecimento de que somos espírito imortal, a gente tem um comportamento ainda como se o tempo de vida fosse somente esse. E aí, as críticas que fazem da nossa postura, da nossa conduta de ir a uma casa espírita, por exemplo, acabam nos afetando. Os amigos que não acompanham, que são companheiros de muitas vezes de esporte, muitas vezes das farras, muitas vezes das diversões mundanas, eles não se interessam muito por essa nossa nova postura. E como o nosso terreno, que somos nós, ainda não está adubado pela moral, pela dignidade, pelo interesse em nos aprofundarmos na verdade de Deus, logo, logo seca essa vontade. Essa plantinha seca, porque nós, nesse momento, preferimos agradar àqueles que estão condenando o que nós agora já sabemos que existe. Então, mais uma vez nos afastamos. E temos aqueles em que o nosso comportamento egóico, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa arrogância, a nossa prepotência, mesmo tendo já o conhecimento da imortalidade da alma, preferimos nos estabelecer dentro de uma visão materialista. Então, somos capazes até de prejudicar alguém. Somos capazes, muitas vezes, de sonegar a informação, de retirar do nosso ambiente aquele que possa ser um concorrente ao nosso ver. Aí temos uma visão puramente materialista. Só que esse espinheiro pode ter uma concentração dessas garras que sufoca a semente, variado em cada um. Tem alguns que têm a prepotência, o orgulho, a vaidade, a vontade materialista de ser o rei, de conquistar todos os bens da materialidade e que coloca a felicidade nessa conquista e, portanto, nunca consegue estabilizar a sua consciência porque no âmago de si mesmo existe lá dentro uma censura, mas é uma censura que há de impulsioná-lo, a nós impulsionarmos a um esclarecimento maior de que somos espíritos e, portanto, temos que entender que o estágio em que vivemos na matéria é temporário. É justamente para crescermos espiritualmente e um dia vivermos essa verdade. Existem espinheiros tão profundos, tão arraigados, que pode levar o ser humano a ser um genocida, a matar famílias, a destruir sonhos, a humilhar, a fazer com que o outro sofra, através de nós, todo tipo de vexame e o escândalo se faz. Esses espinheiros também serão, uma vez ceifados, eles cairão, eles vão apodrecer e vão virar humus e vai fertilizar
a terra que somos nós. Mas de que maneira? Muitas vezes estamos tão arraigados à materialidade da existência que somente a dor. A dor porque toda decepção que essa mentalidade nossa pode nos trazer, porque é uma necessidade, é uma busca desenfreada pela conquista material, isso leva a um sofrimento. E todo aquele que sofre, e quanto mais sofre, um dia pede para parar de sofrer. Um dia ouvirá Jesus que diz e que acolhe os aflitos, os equivocados, vinde a mim, os que têm fome, que têm sede, e que querem o afago da luz da paz. Esses espinhos que vão apodrecer, que vão ser ceifados, que vão virar humus, vai fazer com que a vontade, somente com a vontade de cada um, busque a verdade. Busque ser a terra fértil. Isso tudo é um processo. Um processo que varia de pessoa a pessoa, de nível a nível. Aí temos aqueles que já são a terra fértil. Aqueles que já tiveram um período anterior. Muitas vezes foram aqueles que a semente foi jogada no caminho, à beira da estrada, e os pássaros comeram. E que o mal, naquele momento, convenceu-os a seguir outras trilhas que fizeram com que eles chegassem ao espinheiro. Então, uma vez burilado essa terra, que é a nossa consciência, uma vez a vontade boa de cada um de nós faz com que reconheçamos o valor, a integridade de sermos filhos de Deus, de sermos irmãos de Jesus, aí sim, a nossa terra, que somos nós, poderá absorver essa semente. Porque toda semente enviada por Jesus, através do pensamento de Deus, coaduna com cada um de nós, porque nós temos essa iluminação dentro de nós. Vós sois deuses, sede perfeitos como o Pai. Essa perfectibilidade da nossa confecção, da nossa fábrica, que é divina. Então, por mais que nós ouvidemos o lançamento da semente em nós, corpo, em nós, consciência, em nós, moral, ela existe. Ela não se decompõe. Não pensemos que a nossa displicência em absorver esses ensinamentos da verdade, eles serão diluídos e terminarão. Não. Ficam em nós. E quando a nossa vontade determina que nós não essa vida temporária que nós dizemos a vida é uma só, e sim a vida única que é a imortalidade, aí essa vontade vai fazer com que reflua em nós essa fertilidade, que é a semente que Jesus semeou em nossa estrutura psíquica. A psicologia profunda nos coloca tranquilamente que nós precisamos nos reconhecer como espírito imortais, mas nas atitudes. Não simplesmente indo a uma casa espírita ou uma outra religião e nos emocionarmos e concordarmos com o orador. E quando saímos daquele local, temos um comportamento totalmente voltado para a materialidade, continuando no egoísmo, na vaidade, no orgulho, na prepotência. Então, quando nós, através da reflexão profunda, do estudo, da reflexão, nós, de fora para dentro, que vem muitas vezes o recurso, mas que ele só será efetivo em nós se de dentro para fora nós espargirmos essa semente que já existe na nossa formação psíquica. Deus nos fez capazes de estarmos muito perto da perfeição. O Pai é o Criador e nós somos co-criadores, à medida que nos preparamos para sermos semeadores.
Por enquanto, muitos de nós ainda têm uma terra, ainda é uma terra que recebe e nem sempre conseguimos arar, trabalhar a terra que somos. A dor, o sofrimento podem fazer isso, se não optarmos pelo amor. Porque o amor do qual fomos feitos, a imagem e a semelhança de Deus, esse amor, quando nos voltamos para ele, quando nos esforçamos, quando refletimos a cada dia do que fizemos naquele dia, que tipo de trabalho eu fiz? Eu fiz para aparecer ou fiz para ser? Antes de fazer algo que seja visto por todos, vamos nos convencer de que isso é bom, de que não vamos prejudicar ninguém, que vamos, acima de tudo, ficarmos em paz com o que fizermos anonimamente. Muitas vezes será visto, mas antes de ser visto, deve ser reconhecido por nós. Então, quando nós já entendemos que a verdade, a terra fértil, somos nós, e que a verdade está em nós, pela nossa formação, e que nós precisamos nos libertar de todos esses estágios que vivemos, à margem do caminho, no terreno pedregoso, no espinheiro, se nós, com esforço pessoal, porque é uma conduta própria, porque o benefício existe, os recursos nos são lançados a todo momento, mas só terão exteriorização em nós se a nossa vontade olhar para isso, desejar isso. E quando nós oramos muitas vezes querendo, pedindo que Deus satisfaça nossos desejos, que Ele já conhece, que Ele sabe muito bem quais são. Mas nós precisamos pedir que eles sejam lapidados, para que não faça mal a nós, e muito menos aos outros. Então, quando essa terra é fértil, no início da nossa transformação para o amor, nós podemos gerar 1 para 30 dessas sementes. Ainda muito tímidos, mas já sabemos, já reconhecemos que a verdade está em Deus, que Jesus é o mestre, que Jesus é o guia. E aí não vamos prejudicar tanto. Vamos fazer um bem ou outro. Vamos transformar uma semente em 30. E aí vamos amadurecendo espiritualmente. Vamos nos libertando do ego materialista, a complexidade do ego voltado para neuroses que acumulamos. Aí podemos consolar alguém, orar por alguém, falar alguma coisa que estimule, efetivamente trabalhar as mãos para quem não as tem, no sentido do que já conquistou. Trabalhar o respeito, o não preconceito, a aceitação e a visão do outro como irmãos em Deus, em Cristo. Aí nós já poderemos, de um, produzir 60. Agora, meus irmãos, quando a estabilidade moral, psíquica, quando a aceitação de nós mesmos, quando o mergulho do nosso âmago, nós já pudermos reconhecer que não somos tão mal assim, ou não tão maravilhoso como muitas vezes pensam, e que nós até, alguns momentos, pensamos, aí nós vamos ter a estabilidade da certeza de que somos espíritos imortais. Da certeza que esse momento que estamos vivendo é um momento, sim, em relação a toda a eternidade. E que começamos igual e vamos terminar igual. Vai depender o intercurso desse estágio de nós, que poderá ser mais prolongado, poderá ser desviado, poderá ficar muitas vezes inerte para que acordemos com o sofrimento posteriormente. Porque a semente está lá. Então, quando nós oramos por alguém, nós lançamos fluidicamente para o corpo espiritual, para esse psiquismo do outro, essa nossa capacidade divina do respeito e do amor. E quando nós oramos pela humanidade, a psicosfera do planeta
juntando a todos aqueles que oram, funciona como pontinhos de luz. E à medida que aumente esses pontinhos de luz, a regeneração do planeta vai ocorrer. Porque frestas que nós temos nesse nosso psiquismo, esses canalículos que muitas vezes nós entupimos de pensamentos ruins, de atitudes ruins, com a oração que você fizer, que eu fizer, e que cada um de nós fizer, nós vamos abrindo essas frestas. E aí entra o benefício fluídico de quem orou, de quem ora, de todos aqueles que veem o outro já como irmãos. Então, essa fé, essa compreensão, esse respeito, fará com que o terreno que somos nós esteja perfeitamente adubado. Aí poderemos produzir 1 para 100. Esse 1 para 100 é o amor pleno. Quando Jesus, oramos o Pai Nosso e pedimos ao Mestre que não nos deixe cair em tentação. Que seja feita a vossa vontade. E qual é a vontade de Deus em relação a nós? Não é aquilo que queremos, é aquilo que poderemos fazer, que é crescer, que é evoluir, que é amar, até que possamos nos reconhecer como filhos, como elementos, indivíduos que se formou, que se criou pelo amor de Deus, pela humanidade. Que possamos ter atitudes cada vez melhores, honradas na fé e no respeito um pelo outro, para que um dia possamos ser semeadores, mas semeadores da palavra divina que Jesus nos trouxe, ainda pela época, em alegorias. Porque as parábolas, as alegorias que Jesus, de todos aqueles que contam, que falam em parábolas, as mais ricas estão no Mestre. Que possamos compreender, sim, acima de tudo, nos dedicar à fé do cristão redivivo. É isso que o Espiritismo nos propõe. Que sejamos cristãos, mas o cristão que vive, que vivencia e que se reconhece como viajor do tempo, e que possamos nos reconciliar enquanto estamos a caminho, e que seja pelo amor, porque senão virá pela dor, mas que o amor possa prevalecer no nosso comportamento. Graças a Deus. Vamos ler aqui. Tu sabe que Augusto é enroladinho com isso, né? Dudu, boa noite, amigo. Não é possível conectar o chat, tente não. Mas isso aqui, ó. Vem lá, Fernando. Vou pedir aqui os universitários para me ajudar. Fernando. Eu sou pré-computador. E agora eu sei, vai lá, por favor. Ajuda seu pai de quarto. Como é que eu faço aqui, se tiver perguntas aqui? Se tiver. Está escrito aqui, ó, todas as perguntas aqui. Pergunta. Então, não perguntaram. Só botaram aqui. O Dudu falou, é tudo necessário. Não, aqui é o chat ao vivo, pelo menos. Aqui, ó, não está aparecendo. Não, ela está aparecendo aí, eu sei. Dudu, peraí, Dudu. Não, aqui, ó, só boa noite, meu povo e queridos. Não sei o que. Entendeu? Você. Pessoas aqui. Só que você pode responder já pela câmera. Perguntas em si. O adubo necessário a nós, semente, funcionar os nossos pensamentos. Não, pergunta vai sair aqui, ó. Acredito que no chat ao vivo alguma coisa. Mas não escreveram ainda. Não é possível conectar o chat. Não é possível conectar o chat? E você está desconectado do chat? Sim.
eu ver se vai aparecer. Ah, tá conectado. Você vê que não tá aparecendo. Como fortalecer a Daisy Day? Vocês estão perguntando aí, mãe? Tá. Então me diz aqui. Porque não tá aparecendo aqui nada. Como fortalecer? Só você sair e entrar de novo, será que faz isso? Olha. Abrir chat em outra. A Dharma- Restaurar chat. Espera aí, gente, eu vou responder. Aqui, ó. Não tá aparecendo. Eu acho que talvez Então- saindo e voltando de novo, talvez. Não sei. Porque aqui tá parecendo que você não tá conectado. Poderá uma pessoa tô ter tentando. vários solos? Peraí. Uma pessoa ter vários solos? Vou responder. Vai respondendo pelo meu. Será que- Pode ver pelo celular da minha mãe. Aí você vai respondendo. Porque você sai e entra de novo. Não sei se você É sabe. melhor, não sai não. Vai É por meditando. aqui, ó. Tá vendo aqui? Dudu, o adubo necessário a nós, semente, é posicionar os nossos pensamentos na luz de Jesus, porque esse sim mostrará, como o girassol mostra, que o caminho é ser semeado no amor do Pai, sendo sementes férteis. Sem dúvida, meu irmão. É necessário que nós possamos ter, primeiramente, o interesse verdadeiro que isso aconteça em nossas vidas. Cada pensamento ruim, cada desejo que não possa ser realizado porque poderá prejudicar alguém, se nós pudermos elaborar, baseado nas leis de Deus, que estão íncitas em nós, e que o Evangelho que sempre nos coloca, sim. Então, nós podemos realmente ser um girassol, nós podemos mudar de posicionamento. Depende de nós, sim, sem dúvida nenhuma, porque Deus está em nós. Quando é colocado que Deus está em nós, é que precisamos desse reconhecimento, de reconhecer isso. Olha o poder da oração por alguém, que maravilha. A oração é tudo. A oração, ela sempre alcança o objetivo. Muitas vezes, você ora por alguém que está totalmente alienado do pensamento em Deus. Mas você está lançando a semente. Essa semente chega a ele, vai ficar ali parado, porque ninguém destrói essa semente. Ela pode ficar oculta na pessoa durante muito tempo, às vezes até reencarnações. Mas quando o sofrimento chega ao ponto que ele não suporta mais, aí ele vai pedir. A vontade dele vai ser pela regeneração. Aí essa semente que lá está, ela vai frutificar. Gostei da Dirce. Aqui, deixa eu tentar aqui, meus amigos. Espera aí, que isso aqui está difícil. Gratidão, muito boa palestra. Estudo para refletir. Dirlene A Costa. Deise está perguntando coisa. Dudu, de novo, a capacidade que temos de perceber que tudo que trazemos de sabedoria. Vai, porque quem está perguntando, você não precisa ler todos os comentários assim. Eu estou lendo, né, os comentários, mas já está, porque o meu computador, ele não está aparecendo isso, eu estou no telefone também. Então vê quem Dudu. vai direto para as perguntas. Sim, mas eu preciso ler, né? A capacidade que tenho de perceber que tudo que trazemos de sabedoria, de palavras ditas e ouvidas do Cristo, nos faz verdadeiros semeadores da boa colheita divina. Correto. Pri, Januse, que saudade de vocês. Saudade também, meu amor. Você é muito querida. Glorinha, mais uma oportunidade de reflexão no momento que nos convida à transformação interior que já adiamos tanto. Sim, Glorinha, sem dúvida, né? Devemos sempre nos esforçar para nos reencontrarmos. Em pensamento, quando não for possível fisicamente, como é o momento, na prece, porque ao nos desligarmos através do sono, nós estaremos juntos. Outro dia, eu e a Angela Delu fizemos um trabalho durante o sono. Para fortalecer, né, Deise? O que nos faz ser um solo mais fértil? Sim, a reflexão, o estudo,
Eu nem gosto de falar boa vontade, que tem pessoas que têm boa vontade para fazer o mal, né? A vontade boa. Então, quando nós buscamos a reflexão, o controle das más inclinações, que todos nós temos, né? A busca pela viciação, tudo aquilo que faz-nos ter necessidades materiais, muitas vezes incontroláveis, a gente tem que refletir se nós não estamos nos associando ao lado negativo da vida. Porque nós temos que ser livres. A liberdade do homem tem que ser a liberdade do espírito, e ela só é real quando está com a verdade. Se a gente está dependendo de alguma coisa para nos satisfazer, é porque nós não estamos buscando a verdade. Então, esse solo fértil que somos nós depende da nossa vontade, porque em nós é a semente de Deus. Então, nós precisamos da vontade para descortinar e fazer com que ela frutifique em nós. A cada momento, nós vamos nos melhorando, se assim quisermos, pela espontaneidade, porque se nós deixarmos que a dor nos obrigue, a dor nada mais é que o resultado das nossas más inclinações. A dor nada mais é de que a insistência em praticar algo que nos faz mal, fisicamente, psiquicamente, mesmo sabendo que faz mal. Muitas vezes achamos que, o que tem? É só agora. Só que esse agora vai ficando em nós. Deixe-me ver aqui. Claudinha, né? Oi, Augusto, poderá ter uma pessoa ter vários solos? Sim. Na realidade, isso acontece, né? Muitas vezes nós nos comportamos, eu digo sempre que às vezes em 24 horas nós vamos do inferno ao céu, de acordo com o pensamento, com a atitude. Se nós não ficarmos espertos, se não vigiarmos e orarmos, a oração é fundamental. Nós deveríamos orar 24 horas por dia, porque ela nos remete, no momento que estamos orando, a um patamar melhor. Porque ninguém ora xingando, ninguém ora ofendendo. Então, quando oramos, nós trazemos para nós espíritos um pouco mais equilibrados, ou muito mais equilibrados, dependendo da intenção nossa. Então, nós podemos, sim, ter vários solos, até alcançarmos o solo totalmente fértil, que é quando nós já assumirmos a verdade de Deus em nós. Por enquanto, nós já sabemos disso, mas muitas vezes vivemos como um materialista, o que desconhece a verdade. Então, é muito importante que a gente, a cada dia, se espiritize mais, porque somos espíritos. Nós precisamos assumir o que somos, não aquilo que querem que nós sejamos. Fernanda Guimarães. Deixa ele comentar nossos comentários. Foi muito útil para mim nesse momento. Gratidão. Minha irmãzinha, a gente sempre tem que buscar absorver aquilo que nós reconhecemos como verdade. Está em Jesus, sempre no Mestre. Eliane Boldrini. Amigo, mesmo que sejamos em algum momento solo pedregoso, devemos sempre acreditar que podemos nos tornar solos férteis, não é? Sim, nós não somos feitos à imagem e à semelhança de Deus, não fisicamente, não de uma forma antropomórfica, não, espírito. O espírito, ele é imaculado. A gente comete muitos enganos, porque com livre-arbítrio, nós muitas vezes preferimos o gozo material. E aí nós atrasamos um pouco. Eu digo isso porque os espíritos nobres, alguns deles dizem que Jesus foi o único que foi em linha reta. É possível, porque tem o livre-arbítrio. Mas nós ainda agimos muitas vezes tendo uma visão materialista do que vem a ser conforto, do que vem a ser alegria. E toda vez que eu tomar essa atitude, ela vai terminar quando a conquista material vier. Porque o que fica em mim é a conquista moral. Então, somos solos de várias maneiras.
mas que cada vez mais nós possamos adubar com amor o solo que somos. Aí nós conseguiremos o equilíbrio, esse equilíbrio que a gente tanto precisa e que muitas vezes nós buscamos na farmácia, ele um dia será fruto do livre-arbítrio equilibrado. Esse tema é muito oportuno para o momento que estamos vivendo. Você pode comentar um pouco sobre isso? Eu sinto que a parábola do semeador é uma das importantes, para mim, talvez a mais. Por quê? Haveremos de frutificar onde estivermos, encarnados ou desencarnados. Porque sabemos que tem espíritos que já estão livres do corpo, naturalmente, que ainda vivem no espinheiro. Muitos ainda vivem à beira do caminho. Muitos ainda não araram o suficiente a sua terra interior para ter um solo sem pedras. Então, que a gente consiga retirar as pedras, porque elas existem. Que nós possamos limpar o terreno, adubar, fertilizar, para que nós possamos ter a paz que todos querem. Esse momento em que essa pandemia está acometendo o planeta é um momento de orarmos, para que essa nossa oração possa atingir a psicosfera do planeta. E aí, esses pontos de luz que cada um emite quando ora, vai regenerar o planeta. E que cada um de nós entenda que a regeneração ela tem que ser primeiro nossa, ela é pessoal. O coletivo será a consequência da atitude de cada um, porque eu posso inspirar o outro, se eu olhar ele com respeito. Se eu reconhecer os meus erros e poder dizer a ele, eu errei sim, mas eu quero acertar agora. Isso para um filho, isso para o companheiro, para a companheira, para o amigo de trabalho, para tudo que vive, a planta, o animal, tudo que vive está aí porque Deus criou. E nos entrega para que sejamos co-criadores da continuidade evolutiva de cada um. Eu tenho que ler, tá? Porque eu estou com o celular aqui. Márcia Regina, escutar você, Augusto, sempre me faz bem. A sua escuta e sua fala nos tornam mais esperançosos. Nossa família Ibirajara agradece o momento, te amamos. A recíproca é verdadeira. Que eu consiga levar a cada pessoa, eu peço sempre a Deus, os meus acertos. Que os meus desenganos possam ser compreendidos por aquele